Bom, mas eu queria começar falando da terminologia. Quando a gente está prestando socorro a esses pacientes com parada cardiorrespiratória, a gente costuma dizer que a gente está nos procedimentos de ressuscitação cardiorrespiratória. Emerson, será que a gente pode usar o termo ressuscitar? Então, o termo ressuscitar vem do latim, resurrectio, e quer dizer que a pessoa vai surgir, vai se levantar novamente, né? O ré quer dizer de novo, então como se ela fosse levantar novamente. E aí na religião é utilizado, na Bíblia tem vários casos, mas não vamos nos alongar nisso, mas talvez o caso mais impactante seja o da ressurreição de Lázaro, que estava morto há 3 dias e que Jesus ressuscitou. Então, será que podemos utilizar esse termo, que é um termo tão ligado à religião, ou seja, o médico teria um poder sobrenatural de dar vida a alguém que já não tem mais vida? Ou será que a ressurreição é só do coração em si? Então, ele ressuscitou só o coração que estava morto, só o coração, morto só o pulmão. Então, como é que é isso, Gênesis? Explica pra gente aí. Na Bíblia, inclusive, tem mais do que essa de Lázaro, né? Existe a filha de Jairo também, que Jesus vai até a casa dela e Jesus fala Talita cumi, que é menina levante-se, a menina volta à vida. E interessante que Jesus não fala ressuscitar no caso dessa menina, ele diz que ela estava em sono profundo. Não usou como se ela estivesse morta, mas no texto é traduzido como ela tinha morrido e Jesus Cristo ressuscitou também. Então é um segundo relato de ressurreição que existe na Bíblia. Tem casos de ressurreição na Bíblia, inclusive, de apóstolos que também ressuscitam, né? Em vários mitos também, mas é uma coisa, como é que a gente traz isso para dentro de uma área técnica médica? Perfeito. Quando estava me preparando aqui para poder fazer esse podcast, eu fui ver isso. O que é a definição de morte? Na metade do século XIX, o centro da medicina era a Europa e principalmente a França. Então, um grupo de médicos franceses lá fez um concurso, digamos assim, para ter a melhor definição do que é morte, qual é o conceito de morte. E quem ganhou foi um conceito de um médico chamado Eugène Bouchou, que ele falou que morte é a parada de batimentos cardíacos, é você não ter batimentos cardíacos. E foi essa a resposta que ganhou, e foi essa a resposta que ficou por muito tempo. Então, se morte é a parada de batimentos cardíacos, lembrar que nessa época a gente não tinha eletrocefalograma, esse conceito de morte cefálica, não existia nada disso. Então, se morte é a parada de batimentos cardíacos, e o paciente em parada cardíaca, ele está sem batimentos, por definição, se você consegue fazer com que ele volte a ter batimentos cardíacos, você ressuscitou o paciente. Então, talvez daí venha esse nome, ressuscitação cardiopulmonar. Que, inclusive, existem algumas pessoas que são críticas a esse termo. Existe até o termo reanimação cardiopulmonar. Eu acho que tem que usar o R, porque o RCP, a gente fala tanto em RCP, então ressuscitação cardiopulmonar, reanimação cardiopulmonar, não tem como ser alguma coisa que não seja com R. Então, a palavra que foram botar é reanimação cardiopulmonar, mas isso é usado mais para leigos. O nome que é usado e amplamente difundido na literatura médica internacional é ressuscitação. No inglês, resuscitation. Então, eles usam ressuscitação cardiopulmonar mesmo, talvez por esse histórico aí da definição de morte lá na metade do século XIX como uma parada de batimentos cardíacos, como uma ausência de batimentos cardíacos. Eu vejo um pouco também porque quando a morte legal, técnica, né, ela é definida pela morte cefálica, né? E a gente tem critérios para chegar à morte cefálica. Eu vejo um pouco dessa forma também, porque, na verdade, você não está ressuscitando o indivíduo como um todo. É ressuscitação cardiorrespiratória, exatamente, né? A situação. Porque o encéfalo você não tem como ressuscitar uma vez morto, né? E é Sim. isso que caracteriza legalmente a morte, né? Perfeito. E nessa época dessa definição, como eu falei aqui, repito, não tinha eletrocefalograma. A gente não tinha esse dado de saber que, inclusive, existem alguns casos de morte cefálica onde o paciente tem batimento, né, cardíaco, tem temperatura mantida, mas o cérebro não tem mais atividade cerebral, que é o que os franceses chamam de coma de passé, que já é um estágio final do coma. Ô, Gênios, eu vi isso na minha vida, né? Continuo vendo às vezes. Para que se dê o diagnóstico de morte dentro do hospital, eu já vi colegas fazendo um eletro, imprimindo, né, para mostrar que não tem atividade elétrica. Acho que não faz muito sentido, né? Se a gente define morte legalmente como morte cefálica. Então, como é que você vê isso? Precisa fazer um eletro e ter uma linha isoelétrica para dizer que o paciente está legalmente morto? Do ponto de vista legal, até onde eu sei, não é necessário fazer isso. A questão é que a gente hoje vive num mundo onde existe muita fake news, existe muito medo e uma defensiva. Então, as pessoas, às vezes, para testar que realmente
não tinha mais batimento cardíaco, ele deixa ali o eletro, mas isso de uma forma legal eu não vejo sendo feito, até porque a definição de morte cefálica não leva em consideração a atividade elétrica do coração. Exato, e o paciente que está em morte cefálica e que eventualmente vai doar órgãos, ele tem atividade elétrica, mas ele está legalmente morto, né? Exatamente. Você mantém ali o paciente vivo enquanto se opta por doação ou não doação, né? Exato.